Boa noite a todos. Um susto. Boa noite aos convidados. Realmente um prazer estar aqui com vocês. Há um ano atrás a gente começou uma parceria muito forte com a XP e hoje, né, nesse evento a gente tomou a decisão de estar aqui muito forte, com um board incrível aqui, com praticamente os principais gestores do Grupo Estúdio aqui. E a gente não poderia deixar de falar de M&A, trouxe 4 convidados especiais. Esse é o nosso 4º encontro aqui no Café Palestra Bar. Amanhã continuam essas transmissões, no dia 1º e dia 2 aqui, são 4 palestras por dia, com intervalo de 1h15, todas transmitidas pelo YouTube. Então hoje nós vamos encerrar aí com um time mais que especial. Quero falar um pouco sobre o tema hoje, 2024, tendências econômicas para M&A e operações estruturadas. Nós temos 4 convidados, o Alessandro Vedrossi, Managing Partner, CEO, Head de Real Estate da Valora Gestão de Investimentos. Nós temos também o Eduardo Borges, sócio e Managing Director da Galápagos Cyprus. O Alexandre Coutinho, CIO, Senior Portfolio Manager do Patra Investimentos. E a Fernanda Pereira, Portfolio Manager da Valora Investimentos. E para conduzir essa conversa, nosso VP, nosso vice-presidente, Fabiano Barbosa, e conselheiro do grupo, para conduzir esse assunto. Meu nome é Diego Saliba, também sou diretor do Grupo Estúdio, estou aqui para fazer essa intermediação. Nosso bate-papo deve levar mais ou menos de 45 minutos a 1 hora. Terminando aqui, eu vou passar a palavra para vocês fazerem algumas perguntas. E agora eu vou passar a palavra aí para o nosso anfitrião, Fabiano Barbosa. Obrigado, gente. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Um agradecimento especial para as pessoas aqui que aceitaram esse nosso convite. A gente tentou trazer o que a gente considera aqui no mercado de pessoas que são referência para nós e para o mercado, para trazer para um bate-papo muito legal, que é sobre M&A e operações estruturadas. 2 soluções que o Grupo Estúdio tem, e a gente tem muitos parceiros, e aqui na verdade, a gente não enxerga aqui ninguém como concorrente, muito pelo contrário, parceiros de negócios que a gente tem para conduzir essas oportunidades. Eu acho muito legal esse papo, a gente está falando de 2024, e aqui eu vejo que a gente vai trazer algumas pautas muito interessantes sobre economia, sobre política, talvez, e pensar um pouquinho sobre os caminhos que a gente vai trabalhar e fazer para o próximo ano, certo? Então, dentro da dinâmica, eu vou começar a trazê-los aqui para essa conversa, e depois vamos trazer também para um debate, para quem tiver interesse em questionar alguma coisa para a gente e conversar um pouco. Bom, para isso, Diego, eu vou começar então nesse nosso bate-papo, trazendo o Eduardo aqui para essa nossa conversa. E queria que o Eduardo comentasse um pouco com a gente, Eduardo, usando a tua experiência e a tua história nesse mercado de M&A e de operações estruturadas. Queria que você comentasse com a gente, por exemplo, como que você enxerga esse cenário econômico, como que você enxerga as taxas de crescimento de PIB, de inflação e juros vão influenciar e estão influenciando as decisões de M&A e de operações estruturadas dentro da tua visão e do conhecimento que você tem. Então, antes de qualquer coisa, boa noite, muito obrigado e te passo a palavra, meu amigo. Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite aí do Grupo Estúdio. Prazer estar aqui, Fabiano, obrigado e também de trocar ideia com os colegas. Sempre bom a gente trocar ideias e percepções. Muitas vezes não temos oportunidades para isso, então foi muito legal e obrigado pelo convite. Essa pergunta é uma pegadinha, vamos tentar pegar e fatiá-la, né, para falar um pouquinho sobre algum desses aspectos que você colocou aí. Claramente, o cenário macro sempre influencia muito a decisão dos empresários de realizarem operações estratégicas, né, e naturalmente as de fusões, aquisições de operações estruturadas. E nesse ano particularmente, o cenário macro foi mais desafiador do que em alguns outros. A gente teve, para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre do ano, uma queda de 47% no número de transações de M&A no mundo todo. Então, não foi só um fenômeno do Brasil. Quer dizer, nós tivemos um cenário de guerras mundiais, um cenário de expectativa de desaceleração
do PIB mundial, ao mesmo tempo com uma expectativa de subida de taxas de juros dos mercados desenvolvidos, e isso pressionava mais, ou melhor, impedia que a nossa taxa de juros pudesse recuar tão rapidamente como a gente gostaria. Nós tivemos no início do ano eventos de crédito relevantes, né, com casos de Light, de Americanas. Tivemos uma mudança de governo, expectativas com arcabouço fiscal. Então, e expectativas no Brasil são sempre muito determinantes para a atividade econômica. Ou seja, tivemos um início, um primeiro semestre muito desafiador. E não por essa, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. E não por essa razão a atividade de fusões e aquisições ficou muito abaixo do esperado. Tivemos boas notícias, né, com um início de um ciclo de redução por parte do Copom das nossas taxas de juros. Os nossos economistas, nosso departamento econômico na Galápagos está prevendo que esse ciclo deve durar pelos próximos 12 a 18 meses. É claro que isso considerando que o arrefecimento da atividade econômica nos Estados Unidos vai ser alcançado com essa subida de taxa de juros. Porque se o Fed tiver que subir taxas de juros, isso já coloca mais uma barreira para a gente. Mas, enfim, tem gente muito mais capacitada para falar sobre macroeconomia do que eu. No que se refere já à percepção dos mercados sobre fusões e aquisições, a gente já tem visto junto aos empresários, junto aos mandatos que temos, as operações em andamento e operações que estão em fechamento, estamos vendo uma volta, uma recuperação bastante robusta. Então a gente é otimista para esse final de ano, não só em M&A, como para operações estruturadas. O Alexandre certamente vai aqui falar com profundidade aí sobre isso também, mas a gente nós temos esse novo PAC que o governo lançou para obras de infraestrutura. Essas obras de infraestrutura terão que ser financiadas e o BNDES não tem o caixa necessário para financiá-las. Ele vai ter que colocar títulos no mercado e vai precisar contar com o setor privado para fazer isso. O setor privado tem tem participado da financiabilidade dos projetos de infraestrutura. Hoje nós temos aí, desde 2016 para cá, em 2016 a gente teve um fato muito importante, que foi a mudança da TJLP para TLP, como financiamento dos projetos de infra. E aí a gente viu que o financiamento do setor privado começou a ser competitivo. Hoje é quase 9% do PIB e em operações, em securitizações, 6% do PIB. Então nós temos um setor privado que passou a olhar títulos para financiar negócios de infraestrutura com bons olhos. E isso é algo que, com o marco do saneamento, que está com esses leilões de saneamento, que são grandes demandadores de financiamento, e todos esses do PAC e nesse país que há tudo por fazer, eu estou muito entusiasmado com o mercado de capitais e com o mercado de fusões e aquisições. Eu não quero aí falar demais, acho que já até falei demais. Não, fantástico, fantástico, Eduardo. Acho que a pauta que... quando a gente traz esses dois termos aqui, esses dois pontos, que é falar sobre fusões e aquisições e falar sobre operações estruturadas, não tem como a gente desvincular a economia, certo? E com isso eu já quero aproveitar e trazer o Coutinho junto com a gente aqui, certo? Nessa introdução. E eu queria, Coutinho, daqui a pouco continuar. O Eduardo trouxe para nós uma introdução, falou um pouco sobre o cenário, e eu queria, Coutinho, que tu comentasse com a gente sobre
de que maneira que você acha que as mudanças nas políticas fiscais e monetárias, certo, podem moldar ou podem mudar as perspectivas que a gente tem nas estratégias dos negócios e, obviamente, cruzando também com as operações estruturadas, sobre esse cenário econômico, sobre o cenário político, essas mudanças que estão acontecendo, o que você acha que tipo de forma que ela pode impactar e como é que a gente, quais as perspectivas que eu acho que as pessoas querem entender aqui desse grupo de especialistas aqui, o que vocês enxergam, quais os próximos cenários? Eu acredito que já há consenso no mercado que há a redução da taxa de juros, ponto. Né? Vai haver redução da taxa de juros, vai haver redução do juros real, então até fica mais fácil. Então, para os próximos meses, né, isso já é visível. Né? Então, levando isso em consideração, o que cria de oportunidade em operações estruturadas, né, na minha caixinha específica de crédito estruturado? Primeiro, cria oportunidade que, de fato, a partir do momento que você vê os juros caindo e o juro real especificamente caindo, a empresa começa a gerar mais caixa para ela se pagar, né? Porque, convenhamos, a CDI mais 14%, a empresa vive para pagar os juros, né? Para o serviço da dívida. Então, cria oportunidade que, primeiro, dá mais conforto para o investidor, que a probabilidade dele não ter dor de cabeça é maior pela redução de juros, e a partir do momento que sobra mais caixa para esse empresário, ele pode dar um destino para esse recurso, eventualmente querer financiar o capital de giro ou até fazer um investimento. Então, com isso, a gente volta a pauta não só para alongar a dívida, né? Porque até recentemente, principalmente com a crise de crédito que aconteceu no primeiro tri, o que a gente via é o empresário simplesmente querendo alongar a dívida porque não tinha acesso a capital. Esse que foi o nosso foco no primeiro tri, que criou muita oportunidade interessante. Nós fizemos diversos investimentos no primeiro tri, graças a essa onda restritiva no crédito. Agora, o objetivo das operações estruturadas de crédito vai ser realmente financiar, eventualmente, até um crescimento, né? Porque a partir do momento, isso aí é regra de economia, não é uma opinião pessoal, a partir do momento que você reduz a taxa de juros, você tem uma pressão para crescimento econômico, você tem uma pressão para cálculo de DCF, que não é a minha especialidade, que é do Eduardo, não tem jeito, você reduz a taxa de juros, o equity value sobe, né? E com isso, com um incremento da valorização dessas empresas, o empresário começa a ficar um pouco mais audacioso e aí levanta a mão para a gente, não quer... Eu preciso fazer uma dívida, mas não pode ser uma dívida clássica, e aí entra o nosso time estruturando essas operações, utilizando os recursos do nosso fundo para viabilizar esses projetos. Então, essa que é a nossa visão da expectativa, não no futuro longínquo, mas nos próximos 12 meses. Né? Então, o que vai estar o CDI? O mercado, não a nossa opinião pessoal, e vai cair para 9%, 10%, 8%. Né? E essa margem em cima de uma dívida de 2 vezes a alavancagem, de EBITDA 3 vezes a alavancagem, é muito dinheiro que você começa a disponibilizar para o empresário. Então, essa que é a nossa visão. Não, perfeito, perfeito. E sobre você acha que vai impactar essas mudanças de políticas fiscais, Coutinho, sobre as operações? Isso está impactando muito, por exemplo, a gente tem uma previsão, inclusive de uma reforma tributária que já foi aprovada. Como é que vocês conseguem enxergar isso como impacto? O que a gente, sem opinião, né, mas de uma maneira bem pragmática, o que a gente vê é que o mercado ela está assumindo uma redução de taxa de juros por diversos motivos. E um dos motivos é a interpretação da reforma fiscal. Então, é assim que a gente está vendo. Então, o mercado está fazendo essa interpretação e, em função disso, nós estamos tomando um posicionamento de estruturação de operação para levar isso, utilizar esse benefício em favor das empresas e dos nossos investidores. Né? Perfeito, muito obrigado pela colaboração. Daqui a pouco trago você e o Eduardo de novo para a conversa. Queria trazer agora, trocar uma ideia com o Alessandro. Alessandro Vedrossi, aí, nosso amigo da Valora. Vedrossi, eu preparei aqui algumas para a gente não esquecer nenhum termo aqui, tá? Eu queria trazer você na conversa para você comentar com a gente, na tua opinião e na opinião da Valora,
quais são os principais fatores a ser considerados ao avaliar a viabilidade de operações estruturadas como parte da estratégia de crescimento das empresas. O que eu estou trazendo aqui? Por que do crescimento, né? Na verdade, só a renovação das dívidas ou só uma repactuação é uma coisa, mas como estratégia de crescimento, às vezes a gente não tem essa cultura da tomada de dívida para crescimento. Eu queria trazer vocês aí para bater um papo e compartilhar um pouco com a gente. Tá bom, só vou dar um passo atrás antes, né? Bom, primeiro acho que corroborar, né, o que eles comentaram aqui. Não há dúvida que taxa de juros caindo, sobra mais dinheiro, o cara agora, em vez de ficar preocupado em tentar pagar as contas e simplesmente alongar a dívida, ele vai tentar investir e fazer novas coisas, certo? Que tem a ver com crescimento, né? Mas só para dar um panorama para a turma, que acho que ajuda, né? A gente na Valor hoje deve estar com mais ou menos uns 15 bi sob gestão, desses 15, 14 bi é dívida, né? Então, no final do dia, a gente é um agente de crédito privado, certo? Por definição, né? E, obviamente, quando você fala de operações estruturadas, é claro que, quando você olha o lado da taxa de juros caindo, por um lado, acho que é super positivo. Por outro, a verdade é que taxa de juros caindo, os bancos passam a ter mais apetite, o que acaba, de alguma maneira, aumentando a concorrência, por definição, né? Então, acho que esses equilíbrios que a gente tem que buscar, e aí vou fatiar, porque a gente faz todas as indústrias, eu especificamente cuido de imobiliário e infra, a gente faz agro, né? A gente tem uma vertical de agro e a gente também faz, de novo, todas as outras indústrias, né? Mas eu vou usar o seu exemplo, eu vou fazer uma analogia com o mercado imobiliário, tá bom? Que eu acho que é legal, né? E, de novo, assim, eu estou no mercado imobiliário desde sempre, né? Como é que eu vejo? Essas coisas são muito cíclicas, né? E é engraçado, a gente começou essa atividade imobiliária na Valora em 2016. 2016, aquele final de Dilma, né? Temer, todo mundo, as empresas todas péssimas imobiliárias, tá? E o nosso grande produto na época era dar capital de giro para incorporador, pegando estoque pronto em garantia. Os caras estavam cheios de estoque, não vendia. Cara, beleza. Quando veio lá, um pouco da melhoria econômica, mas quando veio o Covid, a realidade é que o governo aproveitou, jogou o Selic lá para baixo. Nesse momento, não tinha mais estoque, porque todo mundo estava vendendo. E a gente passou a fazer o quê? Financiar crescimento. Então, o que foi um grande viés do que a gente fez? Financiava a compra de terreno, né? Ou seja, no momento eu estava lá resolvendo um monte de financiamento que o cara tinha no banco, e tentando resolver a vida do cara, e depois eu comecei a colocar dinheiro em crescimento. O que eu estou vendo hoje ainda? Eu não estou lá ainda na questão do crescimento, entendeu? Então, eu acho o seguinte, pode contextualizar, não, tá? mas acho que é interessante a lógica da contextualização, fantástica. Então, isso a gente vê muito claro, porque o ciclo imobiliário, o cara cria a empresa do zero a cada 4 anos. O cara compra terreno, vende, acaba o negócio. Se ele for para casa... É uma espera, né? É isso. É uma espera. Né? Diferente de uma indústria, né? Então, é interessante olhar como é que a gente tem acompanhado esse ciclo, né? Mas no final do dia, eu acho que a grande maneira, e a maneira que a gente tem uma filosofia aqui, é sempre entender o lado do empresário, né? A necessidade, qual que é o produto que melhor se encaixa para aquela necessidade e a gente tentar. Porque, de novo, né? Por mais que, de novo, o BNDES possa ter mudado, etc., não dá para concorrer com o dinheiro da poupança, não consigo concorrer com a Caixa Econômica, esquece, né? Então a gente tem que fazer produtos que sejam mais eficientes. Então, no final do dia, eu acho que a arte, entre aspas, está nisso, né? Ou seja, você vai ter um dinheiro que, em teoria, é mais caro, ou pelo menos no stamp lá, né? Ele é mais caro. Porém, se você conseguir fazer um produto que se encaixa melhor a que o cara precisa, talvez no final do dia saia mais barato. Então, esse é o foco, né? E, de novo, eu diria que a gente faz isso em todas as frentes, né? E, de novo, eu estou só tentando responder de uma maneira um pouquinho mais genérica,
Mas acho legal contextualizar mais porque no final a gente está nessa ponta, a gente acaba enxergando um pouco esses movimentos, né? É um pouco isso, tá bom? Não, perfeito. Muito boa análise. E até aproveitando também, queria trazer a Fernanda também para esse debate e aproveitar o que o Eduardo vinha, o que o Alessandro vinha falando. Queria agradecer a Fernanda que veio lesionada aqui fizemos ela subir uma escada aqui, ela tá machucada. Na verdade, ela tá consertada agora. Agora então. É diferente. Então tá. Então já tá no Ela processo de estava, recuperação. Isso, agora ela veio consertada, entendeu? Bom. Aliás, eu vim de suporte, porque quem manda aqui é ela. Cara. Então olha aí. Eu só vim ajudar. Com 2 representantes aqui da Valar claro, junto com a gente. Eu que mando aqui. Bom, Fernanda, queria que você comentasse com a gente o que você enxerga de expectativas, de perspectivas para o ano que vem. Quais são as operações que talvez, daqui a pouco você diz, estou dizendo a minha estratégia, mas o que vocês enxergam do futuro das operações? O que vocês enxergam dentro desse cenário econômico das operações que a tendência é que tenha mais, dê mais liga, que fomente mais, que tenha mais negócio? O que você... Eu sei que vocês são muito do imobiliário, mas eu queria que você daqui a pouco compartilhasse um pouco a gente, a visão de vocês sobre isso. É até um pouco difícil, eu acho, que nomear, falar assim, CRI vai ser o produto do ano que vem, ou debentures, enfim, a gente trata aqui de diversos setores diferentes e cada setor pode andar da sua forma em um produto diferente, né? Mas olhando para tudo que foi dito aqui, porque já foi uma aula, essa questão da taxa de juros, ela é muito importante nesse momento. Então, a operação estruturada como um todo, seja ela um CRI, um CRA, uma debenture de infraestrutura ou algum tipo de recebível, certificado de recebível voltado para a infraestrutura, o que for, tem um viés muito positivo para o ano que vem, justamente porque com a taxa de juros caindo, a gente para de apertar esse empresário, né? Hoje o custo da dívida para o empresário está muito alto. Então, quando a gente olha, muito desses empresários já estão com uma dívida alta, não estão conseguindo se refinanciar ou não estão conseguindo financiar novos projetos. Então, à medida que esse custo fica mais adequado para eles, a tendência do desenvolvimento do mercado acaba sendo maior. Mas é um pouco difícil de dizer. Falar assim, se a gente vai falando para um mercado imobiliário, CRI com certeza deve andar tem uma previsão, né? A própria política, né? Aí Exato. A gente falando sobre o cenário econômico, a tendência é que a parte imobiliária tenha, né? Todo mundo tem essa expectativa de uma retomada forte, né? Com esse governo, né? Não só a parte imobiliária, mas também a parte da infraestrutura, que Perfeito. É muito importante Perfeito. Para o crescimento como um todo, né? É o mecanismo de crescimento de qualquer nação que está saindo de uma recessão. Então, você foca bastante em infraestrutura e também no segmento imobiliário. Então, daria para dizer que, sei lá, a debentures de infraestrutura, muitas empresas, geração de energia, energias renováveis, etc., podem ser a bola da vez no ano que vem. Talvez uma nova estratégia para equity preferencial de incorporação, também seja uma forma de financiamento aí para essas empresas, não só perfilarem a sua dívida, mas também gerar esse mecanismo de crescimento para os próximos anos, né? À medida que essa taxa de juros ela vai se comportando, a gente consegue ter uma nação consumindo mais e o empresário que não está estrangulado pela dívida dele e consegue aí se alavancar ao longo do tempo de uma forma mais barata. É um ponto importante, né? Obviamente aqui todos nós compartilhamos de uma informação comum aqui, né? Taxa de juros, né? Não tem. A gente está falando de um fator que é fundamental e extremamente relevante para qualquer coisa. O Eduardo falou de taxa de juros para M&A, o Coutinho falou sobre taxa de juros, o Alessandro, a Fernanda, todo mundo está falando sobre taxa de juros e é fundamental para isso. Eu acho que tem alguns outros fatores que a gente também, acho que foi ponderado aqui, os próprios gastos do governo, aonde que nós vamos fazer os investimentos, né? Isso também eu acho que norteia bastante. Você falou de infraestrutura, a gente está falando sobre a parte de imobiliária, então tem alguns pontos. E na contramão, talvez tenha outros segmentos que também vão ser impactados de forma negativa.
certo? Mas vamos tratar o que é de positivo aqui, né? Porque não é do negativo que a gente vive. Nós vivemos das oportunidades que tem no mercado. E aqui eu queria provocar vocês, aí agora, vocês 4 aqui, eu quero que vocês compartilhem com a gente o que vocês enxergam de oportunidades para 2000. A Fernanda comentou um pouquinho, já veio, mas eu quero trazer de novo. Tanto falando, Eduardo, um pouquinho, e para quem de vocês quiser também, não só sobre M&A, mas sobre operações estruturadas, aonde vocês veem. A Fernanda trouxe um pouco dessa pauta, mas eu quero também que vocês comentem com a gente. A gente está chegando num ano que estamos quase finalizando. Temos um aceno, talvez, ainda devagar, sobre uma redução de taxa de juros, mas já é um aceno positivo. Então, os recursos que nós temos são limitados dos bancos públicos. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho com a gente o que vocês enxergam das oportunidades desse mercado, desse cenário que a gente vive, né, nessa montanha russa, né, que é o nosso país. Então, essas mudanças de cenário. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês enxergam. A Fernanda já nos trouxe uma pauta sobre algumas oportunidades, também pode complementar, Fernanda, mas eu queria também ouvir de todos vocês o que vocês enxergam das oportunidades. Quem é que pode? Agora a pauta, agora está aberta a conversa, então agora vocês podem. Quando a gente fala de M&A, a gente só quebrando um pouquinho, porque tem muitas dimensões o M&A. Você tem desde a grande empresa internacional que não tem presença no Brasil e olha o Brasil como um mercado organizado e com grande potencial de crescimento, e ele entra aqui e ele vislumbra olhar um player para entrar, né, como porta de entrada. Você tem empresas pequenas que começam a crescer e precisam de capital. Às vezes capital minoritário, para ajudá-las naquele plano de crescimento que muitas vezes ela estica na dívida, a estrutura de capital dela fica desregulada, ele fica muito alavancado. Das duas, uma, ou ele vai viver para pagar juros e eventualmente até arriscar ter um tropeço no meio do caminho, ou ele recupera a estrutura ótima de capital com uma entrada de equity. Os fundos de private equity estão aí, são muito ativos e temos aqui um representante gigante aqui para trazer essa. Você tem a consolidação de players. Então você tem players, às vezes do mesmo tamanho, que tem complementariedade das atividades e se juntam para serem mais fortes no mercado alvo. Então, nós somos até um exemplo disso, né? A Cypress e a Galápagos realizaram uma fusão no ano passado. Eu brinco que a gente casa de ferreiro, espeto de ferro, que a gente acredita tanto no que nós fazemos, que nós fizemos para nós mesmos. E então, duas, né? Você estava comentando com a gente 2 operações, né? Uma de M&A e uma estruturada, né? Exatamente. Mas, enfim. Então, agora, em termos de setores, os setores campeões de M&A no Brasil são tecnologia, educação, saúde. Se você incluir energia como infraestrutura seria então infraestrutura, mas energia também dentro desse grupo tem muita coisa acontecendo. Nas operações estruturadas, a minha aposta é infraestrutura. Eu acho que nós vamos ter muita coisa, muita oportunidade de belos projetos com diversos graus de risco envolvido e acho que o mercado privado vai ser demandado para participar dessas transações. Perfeito, muito obrigado, Eduardo. Não, vou só fazer uma... Vamos lá, Alessandro. Vou fazer uma provocação. Vem junto com a gente aqui. Pro Eduardo aqui, porque no final do dia, assim, a gente não faz M&A, né? Embora a gente faça investimentos em equity, que eu acho que é um pedaço daquilo que, né? De novo, a gente não tem fundos de private equity, mas a gente criou
especialmente na parte imobiliária, uns fundos multi-estratégias, onde eu faço equity preferencial, etc, etc. Mas a minha provocação para você é você olhar o mercado das gestoras. A gente comprou uma faz uns 3 meses, funcionou bem. E você, quando olha um pouco o mercado, tanto das gestoras como dos fundos listados, etc., eu acho que tem um espaço aí. E tem um caminho óbvio de consolidação. Né? E aí estou com o meu chapéu de empresário, eu não estou com o meu chapéu do que eu faço no meu dia a dia, né, como gestor de fundo. Mas isso é uma coisa que a gente continua olhando, né? Quer dizer, a gente comprou uma empresa menor, mas fez sentido, né? Porque o que acontece nesse nosso negócio, e aqui foi um play claro de economia de escala, eu trouxe receita para dentro com 0 custo. Basicamente, porque eu tinha a estrutura dentro de casa, entendeu? Então acho que é um play interessante, de novo, para ser explorado. Né? Agora, olhando um pouco a questão das... E aí eu vou misturar Podemos incluir no radar, então. Eu quis provocá-lo aí, já vamos incluir no radar aqui, né? E depois, se der um mandato, você cobra um FII aí. Né? Não, mas assim, eu acho que... De novo, eu estava falando um pouco, a gente faz agro, imobiliário, infra e tal. Não há dúvida que infra tem muita coisa para fazer e o Brasil não tem... Eu brinco que a gente está no infra, sei lá, 3.0, assim, porque no começo o infra era tudo dinheiro público. Aí virou equity privado, mas com financiamento público subsidiado, certo? E agora, a verdade é o seguinte, é tanta coisa que tem que fazer que precisa de equity, dívida, tudo, de tudo quanto é lado, porque tem muita coisa para fazer. A gente acredita muito nisso, né? Assim, ó, dos nossos 15 bi mais ou menos, 4 bi e meio é imobiliário, 1 bi e meio é agro, 400 milhões é infra. Eu falo que o agro é pop, né? A Globo fala, então é. Então eu sempre falo assim para as meninas, eu falo pro meu cara de agro, ó, o seu agro vai ser maior que o nosso imobiliário. E infra vai ser maior que os dois, cara. Porque infra é um negócio que, puta, tá aqui a turma do Pátria para dar aula de infra pra gente, certo? Então, mas qual que é a questão um pouco? A gente fez muito GD, bastante, né? Mas acho que tem muita coisa de refinanciamento de brownfield que a gente está olhando agora, que casa com os nossos mandatos. Então acho que infra tem muita coisa aqui e é um negócio que a gente está crescendo assim, né? Nossa era de infra é nova, tem 1 ano e a gente já está... Para a gente 400 milhões é muito, tá? Eu sei que para vocês não é muito, mas para a gente é. Então assim, é bastante. E no imobiliário, a gente tem olhado cada vez mais real assets mesmo. Então assim, a gente tem olhado, e aí seja através de fundo imobiliário, seja direto, aí não importa o veículo, mas a gente tem olhado operações de equity, tem olhado shopping para comprar, tem olhado lajes corporativas, né? Tem olhado desenvolvimento, tem feito galpão. Então a gente tem uma estratégia bastante diversificada, né? E de novo, é um pouco a minha visão. Se a gente conseguiu, e a gente fez isso, ou tem feito nos últimos 2 anos, que o cenário era péssimo, taxa de juros alta, papapá, a tendência para os próximos 18, 24 meses é que você consiga extrair mais valor do equity, por definição, porque a dívida deve estar mais barata, certo? Claro, né? E aí, bom, se ficar lá fora daquele... Né, aí, sei lá, a gente está no Brasil, tudo bem ou não? Mas assim, acho que pelo menos um voo de galinha está contratado. Então acho que os próximos 18 meses, 24, vai ser positivo, entendeu? Então a gente acha que tem muita oportunidade. Acabamos de captar um fundo agora, que a ideia é, antes eu tinha um fundo que era multi-estratégia, era 75% renda, 25% valor. Valor para fazer equity. Esse fundo é 50-50. Por quê? Porque a gente enxerga que tem mais espaço aqui para eu poder ganhar dinheiro com equity, entendeu? Então, esse é um pouco o direcionamento estratégico do que a gente está fazendo, né? E, de novo, é mais para dividir mesmo, para entender a cabeça do que a gente está olhando, tá? Só Perfeito. corroborando com a provocação do Vedrossi, esse mercado de asset, não sei quanto vocês acompanham em si, ele é um mercado muito cíclico, né? Então a gente vê agora o que a gente fez da aquisição da companhia que a gente adquiriu agora há pouco, a gente olha que quando o mercado está voando muito, começa a pipocar gestora para todo lado. E aí daqui a pouco a gente desce o vale
e essas gestoras nem todas conseguem fazer o seu ramp-up nesse momento, né? E sair ali daquele problema. Então agora tem um monte de gestora que está nesse probleminha aí de não cresci, não captei, eu estou com um time grande, não consegui passar o breaking point ali, e que é importante esse momento de consolidação, o M&A agora, para contratar essas receitas dessas pessoas que não conseguiram fazer esse ramp-up. Então é bem importante o M&A nesse momento de retomada do mercado, principalmente no nosso mercado de asset, para a gente capturar essas receitas que estão ali voando, mas que não estão sendo tão bem geridas pelo time atual porque não conseguiram se deslocar sozinhos. Vou, no final das contas, só complementar o que todo mundo falou aqui, não tem muita novidade. Mas convenhamos, de novo, de maneira factual, né? A redução de juros, o primeiro movimento que tem é que o investidor, seja pessoa física e institucional brasileiro, principalmente, né? Que a economia brasileira ainda é relativamente fechada, apesar do de fato a gente captar 95% da nossa base de investidores é estrangeira, que a gente traz aqui, principalmente no Brasil, para fazer investimento. Mas nessa dinâmica particular do Brasil, a gente vê a redução de taxas de juros, é o capital do investidor brasileiro saindo do CDB e indo para operações um pouco mais estruturadas, né? Então, fundos mais estruturados com mais valor agregado. Nessa dinâmica, naturalmente, nós gestores mais focados em operações estruturadas, a gente volta a ser mais atuantes, né? Principalmente com os recursos que são mais fluidos, são mais difíceis de reter como a da pessoa física. O institucional costuma ser mais sofisticado e ele consegue ser mais anticíclico, né? Tem um evento de uma grande varejista que tem problemas de crédito, esse eventualmente tem mais coragem. A pessoa física vai vender CDB, título público, fundo D1, D30, etc. Mas o investidor institucional, uma oportunidade. Vou derramar meu dinheiro aí que a gente consegue travar a oportunidade. E nessa expectativa da redução de taxas de juros, em menor escala, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver a pessoa física voltando, o institucional ainda mais corajoso, né? Então a B saindo, ficando abaixo da meta atuarial dos fundos de pensão no Brasil, voltando a investir. E aí entra oportunidades nas gestoras para investir mais. Há o perigo de haver um excesso de liquidez, a gente já vivenciou isso, né? Então, antes de até outubro de 2019, né? Então tinha um excesso de liquidez, né? Em 2019 até a crise de infraestrutura que teve no final do ano, tinha um excesso de liquidez. O que o gestor tem que fazer é sentar em cima da mão, não faz nada e espera, porque a oportunidade vai surgir. Você vai ter que ter coragem para não investir enquanto está todo mundo derramando dinheiro, mas esse é o momento de realmente colocar o pé no freio. Mas, eventualmente, em função da guerra na Rússia, essa crise recente de crédito, a gente está vendo muita oportunidade interessante para investir, né? A expectativa, e não é expectativa, né? O mercado é consenso. Os juros vai cair de novo, né? Vamos reforçar esse ponto. Então, cria muita oportunidade. E aí, sendo um pouco mais específico, aí os POPs, né? Então, o agro é POP, o FIAGRO é POP, oportunidade no mercado agrícola, né? Mercado agrícola, você olha nos últimos 10 anos, crescimento de 15% ao ano, né? A China nos bons anos, né? Aqui dentro do Brasil, representando 1/4 da economia brasileira no momento. Infraestrutura, não tem jeito, né? É fácil você lembrar de investir na infraestrutura. E é onde tem as menores diferenças, né? Para nós, por clima, tecnologia, se a gente tentar se equiparar com a indústria na China é inviável, mas com agro a gente bate de igual para igual com grandes potências. E mesmo em tecnologia agrícola, né? Isso que é importante, a tecnologia agrícola brasileira é incomparável, né? Então, por isso, não é que a gente está crescendo, desmatando, não, de maneira ESG correta, né? Você não precisa desmatar para aumentar a produtividade brasileira no agronegócio. E não é isso que a gente tem feito nos últimos anos, né? Tem uns problemas específicos que têm que ser observados e tomar cuidado, mas não precisa. A eficiência brasileira no setor agrícola é inquestionável. O investidor tem que se acostumar com volatilidade de commodity, né? Porque os últimos anos realmente não foram parâmetro, mas assumindo mesmo essa volatilidade, é só olhar os últimos 10 anos.
Então, a agricultura, a infraestrutura, não tem a menor dúvida que a gente precisa exportar melhor esses grãos e transportar melhor, né? Tirar lá do centro-oeste, trazer aqui de uma maneira mais eficiente, com hidrovia, rodovia. Não é à toa que o nosso private equity acaba investindo muito nisso, que é uma demanda natural. E também, olhando, é meio jargão, né? Mas vamos lá, fugindo do beta, indo para o alfa, como todo mundo gosta de falar, mas que é a realidade, né? Então, você fugindo da volatilidade da economia e procurando realmente os alicerces que sempre precisam, né? Onde que a gente tem que focar? O que é alfa? Alfa é agricultura, as pessoas têm que comer, têm que se vestir. O alfa é a infraestrutura, as pessoas têm que se locomover, você tem que transportar produto. Então, novamente, tudo que todo mundo já falou, sem novidade. Infraestrutura, agricultura e gestão, né? Então, gestão, a gente viu esses ciclos dos últimos décadas, né? Então, olhando, eu não vou citar nomes, mas a gente viu muita operação de M&A de gestoras há 10 anos atrás, de grandes gestoras, e agora a gente está vendo de novo. O Pátria também é um player nesse mercado. A gente tem muita preocupação a gente não vê muito como M&A, de fato, a gente vê realmente como parceria, né? Pô, quem é o melhor de atuação nesse? Pô, então vou fazer uma parceria e ele vai tocar, ele que é o bom nisso, porque eu vou interferir no time que está ganhando e muito bem ganhando e ganhando de goleada. Não, deixa ele lá, pelo amor de Deus, não vamos mexer nisso, né? É um pouco diferente do M&A tradicional, né? Do M&A, não, vamos reduzir custo. Não, pelo amor de Deus, não tira ninguém de lá não, todo mundo é precioso, muito pelo contrário. Mas esse mercado de gestão é um mercado que realmente tem muita oportunidade. Novamente, a gente viu essa onda graças à democratização do business de gestão pela XP, né? Eles viabilizando diversos gestores independentes, só que na hora de pagar a conta no final do mês não é fácil, você precisa ter escala, né? Então tem muita oportunidade interessante. Eduardo, eu queria comentar só um detalhe, né? Um dos orientadores e dos nortes que a gente tem das economias aí, dos mercados que vão ter melhor desempenho é acompanhar as teses do Pátria. Então, a hora que a gente vê as teses do Pátria já nos dá um bom norte aí para a gente saber, por exemplo, o investimento em agro, o investimento em infraestrutura, ele é um bom norte aí. Então, o Coutinho com o time dele lá já nos dá uma ajuda lá nessa fase prévia aí. Eduardo, por favor. Não, só uma curiosidade aqui, que um número que me assustou, e vai muito nessa linha do que o Coutinho estava falando, da importância do agro para o mundo, né? Não estamos falando para o Brasil. E a força dele. Uma conversa com um player de logística, ele me relatou que estava numa conversa com, enfim, um delegado da ONU, falando sobre fome mundial e tal, etc. E ele, player de logística, falou o seguinte: você acha que quantos % das exportações de soja do Brasil resolveriam a fome mundial? Desculpa, exportações de grãos do Brasil resolveriam a fome mundial? Falei, 1%. Vocês me desculpem, eu não lembro os números agora, mas 1%. Aí falou assim, 1%? Então ótimo. Vai lá para os nossos cinturões de grãos e fala para eles darem para vocês 1%, que está resolvido. Porque o Brasil perde 3% caindo ao longo do escoamento até o porto de produção. Precisa de infraestrutura, né? Não tem como, né? A gente esbarra em muita coisa ainda que falta infraestrutura, e espero que a gente tenha uma nova onda forte aí de investimentos em infraestrutura. Aqui, adicionando nesse ponto, a gente participou de um evento, organizamos um evento com instituições de fomento em Washington para discutir exatamente esses pontos críticos da economia mundial. E algo que caiu de moda, né, e agora voltou a ser conversado, é a parte da segurança alimentar. Desde a Segunda Guerra Mundial, na prática, não se conversava sobre segurança alimentar. E preocupados com a inflação dos alimentos, falta de alimento, a guerra na Rússia, os impactos. E é exatamente isso. A OPEP da agricultura no mundo é o Brasil. Né? Então, precisa compensar, está faltando gasolina, liga lá para a OPEP, aumenta aí a produção em 1%. É o Brasil. Né? Então, por isso que o setor do agronegócio, tudo bem, tem uma volatilidade aqui, tem um problema aqui, outro com a colar, de um pequeno empresário,
de uma pequena gestora. Mas quando você olha, não tem... Se você apostar e diversificar da maneira adequada, não tem erro, não tem como errar. Agricultura e infraestrutura não tem como errar. Não, perfeito. Queria perguntar para vocês que estão participando aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta para os nossos membros aqui? Diego, quer fazer alguma pergunta? Pessoal, quer fazer alguma pergunta? Alô, alô. Fiquem à vontade de fazer uma pergunta. Agora a gente abre o espaço para vocês. Só a... Só um pouquinho, Alexandre. Passa para ele, então. Opa, boa tarde, pessoal. A gente chegou aí num passado próximo, né, a alguns ciclos interessantes em setores específicos, né, ali para 2018, 2019, a gente viu muito IPO de hospital, né, de grandes redes hospitalares acontecendo e gerando certa concorrência no mercado de M&A e fazendo o setor se aquecer, né, do ponto de vista de transações, né. Aí, mais recentemente, a gente viu uma coisa muito parecida acontecer no setor de provedores de internet, né? Diversos IPOs num ciclo ali, num tempo, né, de certa forma, próximo, né? E uma grande concorrência por deals em provedores, né? Vocês veem algum ciclo semelhante com esse que a gente viu no passado recente acontecer em algum outro setor aí para esses próximos tempos vindouros aí de juros um pouco mais baixos e economia eventualmente, né, retomando? Olha, você citou dois setores muito interessantes, né? O de saúde, que você tinha um desequilíbrio de forças muito grande, né, entre os planos de saúde muito fortes e os hospitais muito pulverizados. Eles se fortaleceram. Hoje eles são uma força equivalente e isso é importante, porque essas movimentações estratégicas, elas permitem que os atores de mercado se estruturem para competir uns com os outros. Porque você estar num ambiente competitivo faz com que você possa ser mais ou menos bem sucedido. No caso dos provedores, 80% das cidades do Brasil têm provedores pequenos. Então, esse é um setor que esse é um segmento, melhor dizendo, que ainda vai ter muita consolidação. Muito. Porque eles são realmente muito fragmentados. Então você tem, se você olhar, se a gente for passando pelos setores, todos os setores brasileiros têm subsegmentos que existem um desequilíbrio de forças. O setor financeiro é um deles. 80% dos ativos bancarizáveis estão em 4 bancos, 5 bancos. Você vai ter uma mudança nisso? Nós estamos aqui numa feira que aposta que sim. Então, e olha que o setor financeiro brasileiro, eu ouso dizer que é dos mais avançados do mundo. A rapidez, a segurança das transações, ela é incomparável. Eu tenho certeza que ninguém vai discordar aqui disso. Então, eu acho que isso é que é a beleza desse país, né? Ou a beleza, ou de certa forma, a tristeza. Beleza, sob o ponto de vista de que tem muita coisa para fazer. Tem tudo para fazer. Nós somos um país que as regiões mais desenvolvidas têm menos do que 40% de penetração de saneamento básico. Isso é impensável. Se você olhar Sul e Sudeste, região Sul tem menos que 40% de saneamento. Então isso quando a gente começa a olhar, então você vai olhando, e você passar todos os setores, tem um subsegmento que precisa de uma consolidação, que terá uma consolidação, que tem um desequilíbrio de forças, que tem alguém olhando, não tenho dúvida. É só parar para olhar, você vai ver. Maravilha, obrigado. Obrigado, Alexandre. Aqui, vamos lá. Fala o nome e a empresa que vocês representam e a pergunta. Boa noite. Sou Leonardo, da Virtu Invest, o escritório da XP em Alphaville.
Eu queria ouvir de vocês sobre o setor de energia, né? A gente viu aí também a mudança aí muito da matriz energética para fotovoltaica, entre outras, né? E teve uma mudança também o ano passado da Lei 14.300. E a gente viu que esse ano também as empresas importadoras, as empresas que atuam no setor de energia fotovoltaica, com uma dificuldade imensa de financiar, né, as vendas, né? A gente viu que o mercado se fechou muito, né? Como vocês veem esse setor de energia? Bom, vamos lá. Eu diria para você que do nosso book de infra hoje, sei lá, 80% é GD, basicamente fotovoltaico. Então a gente faz muito disso, bastante. A gente gosta. Basicamente, tem duas frentes que a gente está fazendo, né? Primeiro é financiamento de usinas, de desenvolvimento das usinas fotovoltaicas. E já temos aí uma ou duas operações que é financiar a aquisição de uma usina pronta, que é um pouco diferente, né? Até porque, eu não sei se estou com meus números na cabeça aqui, mas vou dizer o seguinte, deve custar, para o cara produzir 1 megawatt, custa fazer, sei lá, 4 milhões e meio, tá bom? A gente financia 3 milhões, mais ou menos, dos 4,5, tá bom? 70%. Quando o cara vai comprar isso, hoje custa 6. Aí se eu vou financiar 70% de 6, é uma outra conversa, tá? Mas de qualquer maneira, isso é uma coisa que a gente está fazendo bastante, tá? E tem funcionado super bem. Claro, você tem problemas às vezes de conexão, né? Depende da distribuidora, etc, etc, mas está funcionando muito bem. E uma outra coisa que a gente está fazendo agora, a gente está pondo de pé um FDIC com um cara que coloca placa em pequenos negócios e em residências. Para quê? Basicamente para financiar o cara e o cara poder pagar em 3, 4, 5 anos, entendeu? E aí a gente está descontando o recebível da pessoa física ou do pequeno negócio. Tudo bem? Então a gente está atuando nesses dois lados. Sou obrigado a dizer para você que já olhamos, como é que chama aquela de eólica? Putz, é difícil. CGH é difícil porque dá trabalho fazer, né? Eu sou engenheiro em teoria, é bem teórico, mas eu sou engenheiro civil, tá? A verdade é que o trabalho de você fazer uma usina fotovoltaica é meio ridículo, assim, entendeu? Terraplenagem lá, arruma lá E tem muita gente que faz, né? É ridículo. Tu acha muita gente. Não, tem mas tem assim, serviço em abundância. Não, qual que é o meu ponto? Você vai fazer uma CGH, nem que seja... É complexo, 18 meses de obra. Então a gente tem uma preocupação com esse ciclo de desenvolvimento, entendeu? Mas, de novo, é engraçado você dizer que o dinheiro está mais apertado, porque eu sou obrigado a dizer para você que a gente tem feito muita coisa e vê muita concorrência. Eu vejo outras gestoras também fazendo. Não sei o caso de vocês aí, Alexandre, mas assim, a gente vê, tá? Então, e é um setor que a gente adora, assim, a gente gosta bastante, tá? Para o cliente ir na ponta. É o que eu acho que ele quis referir, que vocês fazem as grandes obras, né? Mas a E gente aqui agora está no mercado em geral do financiamento do E a gente agora está com fundo para financiar usuário. a aquisição na ponta, né? É que é mais complexo. Acho que é um pouco aquela discussão, né? Você imagina executar o cara, você tem que desmontar a placa lá de cima da casa do cara. Custa metade do que custará as placas, entendeu? Então, é um processo que não é tão óbvio, tá? Mas a gente tem olhado sim e a gente está montando um FDIC para fazer isso agora. Tá? Um FDIC Não sei para se eu te pequenas ajudei. obras. Para basicamente financiar a aquisição de instalações em residências e pequenos negócios. Sinergia com a Studio Energy. É isso. É isso. Opa, vamos passar a palavra para o Thiago aqui. Bom, tudo bem? Eu sou o Thiago da MC Capital, já parceiro aí do pessoal da Estúdio, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que é uma boa também visitar vocês lá, vocês atendem a gente super bem. Bom, eu tenho só uma dúvida aqui do lado para o pessoal mais do imobiliário aí da Valora.
Como é que vocês enxergam essas... Todo mundo fala, claro, o juro está caindo, é legal para todo mundo. A gente teve um ciclo lá atrás onde todo mundo estava acostumado com 1% lá do banco público, ia para a praia e acabou, de repente aquilo estava em 2%. Eu precisei ir para um fundo imobiliário que me pagava com isenção, bacana, mas com excesso de liquidez a gente teve muita coisa mal alocada, que aí pagava 2% de yield, porque o cara colocou lá tudo no IGPM, era aquela dívida não tão olhada à lupa, digamos assim, e depois a gente sabe o que aconteceu, né? Então, a minha pergunta hoje é como é que vocês enxergam isso, de trazer esse investidor aqui pelo lado de volta, porque muitos se assustaram, né? A gente viu o cota ali, o cara, valor patrimonial de 100, a cota 170, que hoje está por metade, bem menos da metade disso. Esse cara saiu, ele está fragilizado em relação a isso, né? Então, como é que a gente traz esse investidor de volta? Como é que vocês enxergam aí essa captação? Por quê? Porque isso é um processo bem educacional, né? Por exemplo, pelo meu lado aqui, que é mais da originação. Então, a gente tem que ter muito educacional da dívida, né? Falamos assim. Chega lá no empreendedor, a gente vai falar de CRI, o cara faz o que é isso? O cara não sabe o que é uma conta de patrimônio separado, o cara não sabe o que é um service, o que é nada. Então, para você estruturar toda essa ponta, para dizer que ele vai ter toda essa segurança, etc. e tal. Então, esse educacional é dos dois lados. A minha pergunta ela é bem simples. Vocês acham que a captação, mesmo depois desse novo ciclo, ela vai ser mais fácil? Como é que vocês estão pensando nessa maior comunicação? Claro que vocês têm uma capilaridade gigante aqui com a XP, obviamente, para captar isso, mas como é que vocês enxergam esse investidor que saiu ferido voltando novamente para o mercado? Vamos lá, vai. Eu acabei de encerrar a minha 22ª oferta pública. Sempre é um perrengue, cara. Não dá para você achar que... Vou te falar, foi recorde, a gente não está com o número final ainda, mas foi muito bom, foi espetacular. Mas, cara, sempre é um sufoco por definição. Mas qual que é o ponto importante? Primeira questão, vamos separar os mundos do que é fundo de papel e o que é fundo de tijolo, né? Então, você está falando mais de dívida, a gente está pensando nos fundos de papel. Que, na verdade, a experiência não foi exatamente essa, né? A gente tem um fundo, por exemplo, que ele é CDI+, chama VGIR11. Legal? O fundo tem 1 bi hoje, mais ou menos. Cara, ele anda CDI+, né? Vamos lá. Quando os caras jogaram a Selic para 2, que era de mentira a Selic, né? Você tinha NTNB a, sei lá, 3, 4 e a Selic a 2. Tipo, né? Aí o fundo estava descontado, mas vai... Como bom engenheiro, né, nas condições normais de temperatura e pressão, né, nas CNTPs, isso não é para acontecer. Então, qual que é o ponto aqui? Eu acho que os fundos de dívida, que talvez dos fundos imobiliários são os que pareçam mais com uma renda fixa, né? Eu acho que eles estão caminhando bem e a gente tem conseguido trazer cada vez mais estratégias e ampliado a base. Eu hoje tenho 600 mil investidores. Eu estava fazendo essa conta hoje, eu falo assim, 1 a cada 4 tem o fundo da Valora. É legal, maravilhoso, obrigado. Né? Não, mas acho que qual que é a minha questão aqui? No final do dia, se você tiver disciplina, tiver um foco no seu cliente, o meu cliente são 600 mil investidores. Não é a empresa que eu faço o negócio. Né? O Edu aqui, o Eduardo... O cliente dele é a empresa que está comprando, que está vendendo, etc. Certo? O meu cliente são 600... Você é meu cliente. A empresa é um parceiro para fazer um negócio. Né? Então, quando você consegue fazer isso e você deixa muito claro qual que é o seu mandato, eu acho que, de novo, a captação sempre é complexa. Mas eu acho que você acaba crescendo numa espiral muito positiva. E por isso um pouco o meu comentário no começo da história de gestoras menores. Porque assim, cara, é difícil. É difícil você comprar seu boletinho na fila, entendeu? É difícil mesmo, né? Então quando você consegue ter essa capilaridade, fica muito mais... não vou usar a palavra muito mais fácil, mas fica muito menos difícil, entendeu? Que é um pouco o que a gente está fazendo, né? E, de novo, assim, crédito é uma coisa que está no DNA nosso. Né? Então, de novo, dos 15 bi, 14 que a gente faz é crédito.
Então, para a gente é natural ir nesse caminho, entendeu? E sempre pensar produtos diferentes, né? E de novo, assim, pode parecer idiota o que eu estou falando, mas, cara, qualquer dúvida que a gente tenha de tomar qualquer decisão, a gente sempre pensa nos 600 mil cotistas. Ponto. Então, fica simples a vida, entendeu? Oi? Desculpa, deixa ele... Desculpa tomar o tempo aí, mas só... Não, desculpa. Eu falo muito, assim, acompanho o trabalho de vocês, eu acho fantástico. A minha questão hoje é que vocês já se diferenciam bastante do mercado, eu falo isso. Mas muita gente, a minha pergunta é qual é a perspectiva, que eu digo assim, no sentido de educação mesmo, né? Eu acho que a gente conseguiu bastante dar essa melhorada com esse público, porque o investidor primeiro, ele comprou muito fundo por yield, ele não olhava o que tinha na carteira. Eu acho primeiro o relatório de vocês fantástico, porque ele explica isso, né? Vocês sabem, às vezes você tem fundo imobiliário, compra tijolo, compra dívida, compra tudo. Mas o que ele está comprando? Porque você vai para um fundo de shopping, não é somente o imóvel, é a operação também, né? Então você tem que estar bem ciente disso, né? Tem todo aquele efeito manada também, poxa, ele é um fundo ESG, tá, cara, isso é... eu não invisto lá em fundo, por exemplo, do agro, que tem a cadeia do fumageira. Mas você está lá no Rio Grande do Sul, uma porrada de gente lá que tem 1 hectare. Isso é tudo agricultura familiar. Então, poxa, vamos olhar também com esse outro lado. O que eu falo assim hoje é como é que a gente começa se vocês acham que o brasileiro também ele já está bem maduro para voltar a investir nisso, enfim. Bom, eu tenho uma carreira mais voltada para o secundário, né? Hoje, inclusive, eu estou aqui na gestão com o Vedrossi fazendo justamente essa parte líquida da carteira, né? Fundo imobiliário, ações. E antes, pela minha experiência de mesa, de secundário, a gente consegue ver que tiveram 2 momentos muito específicos para o fundo imobiliário, né? Para o mercado de fundo imobiliário na pessoa física. A gente tem ali 2012, 2010, 12, que começam a nascer os fundos com liquidez, né? Que vão ser registrados em bolsa e a pessoa pode negociar esse ativo. E aí vem uma camada de fundos imobiliários que são monoativos, monousuários, e esses machucaram muito a pessoa física. E aí deu uma crisezinha ali em 2015, a galera começou a ver que se sai o locatário acaba a receita, o dinheiro dele vai para o água abaixo ali na cota do secundário. Não é um mercado que tem muita liquidez ainda, então isso tudo acaba meio que machucando essas pessoas. Com o advento da gente chegar em 2019 e 2019 e 20, né? E a taxa de juros ir lá 2%, todo mundo começa a buscar mais informação. E nesse momento o mercado está mais desenvolvido. As corretoras estão trabalhando mais, a gente começa as lives e os blogueiros, os influencers, etc., começam a falar muito com a pessoa física no final. Então a gente vê que ainda existe muita pessoa física indo atrás de fundo por causa de dividendo. Quem vai olhar agora os últimos remanescentes dos monoativos monousuários lá de 2012, o cara não está recebendo um dividendo porque o Banco do Brasil resolveu sair de tudo para outro prédio mais novo e tal, ou porque a Caixa Econômica largou também o prédio sede dela e mudou a matriz de lugar. E a pessoa física agora ela está já analisando com mais detalhes essas informações de categoria da carteira, tipo de risco, tipo de contrato e etc. Acho que agora o problema ele vai para outro lado. A gente entra nos CRIs, high yields e multipropriedades e etc., que é um risco que não é tão entendível assim. E esse risco também está passando por um processo de aprendizado. Então, a pessoa física, ao longo da vida dela, ela vai aprendendo com os riscos. E à medida que a gente tem cenários onde a taxa de juros fica muito alta, corre todo mundo para a renda fixa, a taxa de juros fica muito baixa, volta todo mundo para a bolsa e o carro-chefe, o carro de entrada acaba sendo o fundo imobiliário, por ter esse comportamento de renda fixa numa casca de renda variável, né? Ele paga dividendo todo mês. A maior liquidez desse mercado faz com que tenha acesso a mais informação. Então, hoje a gente deve estar beirando ali já os 3 milhões de pessoas físicas nesse mercado. E muita informação. Você vê a pessoa sendo bombardeada de informação por todo lado. Existe a informação ruim, que tem o dividendo tal,
vamos correr atrás desse dividendo. E existe a informação boa, que são os relatórios que estão sendo criados. Então, acho que em termos de informação, o mercado está bem munido. E aqui, aí, o trabalho de vocês como assessoria de investimentos é mostrar para o cliente, ó, que essa informação é boa, essa não e tal. E isso tudo, com o mercado ganhando liquidez, tende a expandir esse conhecimento e a pessoa física acabar tendo menos receio de fazer essa entrada. Então, na minha visão, hoje, é bem positivo esse aprendizado para frente. Aprenderam lá no fundo monoativo, monousuário, aprenderam agora no crédito, porque quando saiu do monoativo monousuário, entrou no crédito. O cara, taxa de juros baixa, o cara está pagando aqui CDI mais 2 e o outro está pagando CDI mais 15. Eu vou no CDI mais 15, é óbvio. Não existe risco nisso aqui, né? Agora já viram que existe o risco desse CDI mais 15, que isso machuca. Na hora que isso cai, isso machuca. Então, esse aprendizado contínuo da base faz com que aqueles que não aguentam vão embora, saem da bolsa, mas mostra para aqueles que estão entrando e já foram mais cautelosos que eles podem caminhar um pouco mais e ir para outras estruturas, porque eles já estão entendendo que o monoativo talvez não seja tão bom, ou talvez o monoativo, numa parcelinha pequena da sua carteira, funciona. O high yield, para botar 100% do seu capital, não vai rolar, mas talvez ali 1, 2, 10%, depende do que você aguenta. Então, esse aprendizado, ele está acontecendo ao longo do tempo e ele tende a se expandir, principalmente à medida que a gente aumenta essa quantidade de pessoas investindo nos ativos de fundos imobiliários como um todo. Porque você vai difundindo a informação à medida que isso vai ganhando popularidade. O Eduardo... Até para... A Fernanda tocou num ponto super importante, que é a educação, a informação. E o responsável por isso somos nós todos. Achar que um investidor pessoa física vai ter o discernimento de saber que se ele comprar, na época de uma Selic a 2, um papel prefixado a 6 de 5 anos, na hora, no meio do caminho, se ele resolver sair no mercado, ele pode receber menos do que ele colocou. O cara vai, mas como assim? Isso não é renda fixa? Como é que eu recebo menos? Então, acho que tem essa sua pergunta, ela tem muitas dimensões, né? Ela tem o fato seguinte, você tem o problema do investimento mal feito, e aí ele afeta a cota. Você tem o problema do investimento bem feito, mas num fundo com pouca liquidez, e aí quando um investidor quer liquidez na cota, ele deprime o preço para o portfólio de todo mundo. E aí todo mundo remarca aquilo, e aí está todo mundo, poxa, está abaixo do valor patrimonial, isso é uma porcaria de fundo. Não é. Então, muito pelo contrário. Existem iniciativas, nós mesmo temos um FOF de fundos que estão abaixo que tem bons ativos e que estão abaixo do seu valor patrimonial. O valor de mercado está abaixo do valor patrimonial. Então, eu acho que tem, de novo, muitas oportunidades. Temos que separar os casos de um sucesso. Por que desses insucessos? Que não tem uma justificativa única. Mas eu acho que por trás de todas essas justificativas, de todas essas respostas, tem um trabalho que nós todos temos que fazer como agentes de mercado, como players de mercado, que é de informação, que é de esclarecimento, que é de transparência daquilo que nós estamos recomendando aos nossos clientes, para que eles tomem, ou melhor, eles estejam de acordo com as recomendações que nós damos para eles. Bom, pessoal, o que eu queria comentar com vocês? Acho que a gente começa a fazer um encaminhamento aqui, né, Diego? O Coutinho quer fazer algum comentário? Não. Fica à vontade. Mas queria comentar com vocês, muita gente paga um MBA, certo? Fica 18 meses aí fazendo um curso. Vou dar uma dica para vocês. Assistam de novo, quem não assistiu, porque aqui a gente tem um MBA com um grupo de feras aqui que a gente procurou trazer.
falar um pouco sobre economia, falar sobre mercado, falar sobre tendências. Eu acho que a gente conseguiu atingir plenamente qual era o propósito do evento. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. De novo aqui, eu acho que é o M&A na prática, né? Porque na verdade ele não é acadêmico, ele é a prática, ele é a vida que o Alessandro traz, que a Fernanda, o Coutinho, o Eduardo, trazendo aqui as experiências aqui de muitos anos que a gente tentando levar para quem está assistindo. Então, recomendo, nós estamos transmitindo ao vivo no YouTube e também vai ficar lá gravado e nas outras redes sociais. Então, para que vocês consigam assistir. Mais uma vez, queria agradecer, quero passar a palavra para o meu amigo Diego aí para fazer o encerramento, mas, mais uma vez, agradeço. Obrigado, Fabiano. Justamente perguntar se tinha alguma consideração, então tu já te adiantou. Gente, obrigado pela presença de vocês, né? Obrigado, Eduardo, Alexandre, Fernanda e Alessandro. Realmente foi muito rico. Vai estar disponível no YouTube, nós vamos fazer os cortes, depois nós vamos enviar para vocês, vamos marcar vocês aí para a gente entregar bastante conteúdo aí para nossa audiência. Obrigado para quem estava nos assistindo lá ao vivo. Muito obrigado. Queria convidar para vocês para uma foto, agora terminando aqui, uma salva de palmas, né, gente? Foi realmente incrível. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Queria convidar vocês para uma foto aqui. O Vitor está por aí, pode tirar uma foto?